Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Antes de começarmos essa aula, deixa eu esclarecer que eu cometi um errinho no tema, né? Eu chamei o tema de vocês da aula anterior de tema 5, na verdade era tema 1, tá? A minha apostila, ela segue tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 8. E de vocês não, na hora que mudou a apostila, o caderno do aluno, começou o tema 1 de novo. Então, a aula semana passada não era tema 5, era tema 1, ok? E agora a aula de hoje é tema 2, Geografia das Religiões. Que é um tema que eu adoro. Adoro, daria pra gente falar assim, acho que 45 minutos de aula na sala, são poucos minutos. E num vídeo aqui, então, né, mais curto ainda, eu tenho que ser mais sucinta para não ficar muito cansativo para vocês, mas é um tema assim maravilhoso. Lembrando que sempre ao final eu tenho o link dos slides, ok? Outra coisa para esclarecer, sempre eu estou pedindo para vocês resolverem as questões do caderno do aluno, né? A hora que assiste o vídeo, acessem os slides, esclareçam as dúvidas. Nessa semana eu posto a aula, mando os slides, na outra eu fico para esclarecer as dúvidas. Respondam as questões do caderno do aluno, para ver se você realmente entendeu, se não entendeu, entre em contato comigo, não fica com dúvida. Porém, as questões do caderno do aluno não são para me enviar, ok? Eu não preciso dessas questões. O que eu preciso são aquelas duas pesquisas que eu já passei no início, na segunda semana de junho, certo? Que já está postado também aqui no blog, ok? Então vamos lá, Geografia das Religiões. O que nós vamos falar? Das principais religiões monoteístas. Monoteístas são as religiões que acreditam num único Deus. Então, assim, daria para a gente falar de muitas religiões, né? As politeístas, que acreditam em mais de um Deus. Só que, assim, a gente tem que focar naquilo que mais é cobrado no Enem. Então, nós vamos falar das religiões monoteístas, que acreditam em um único Deus. Quais são as três que têm maior número de seguidores? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Aí nós temos que falar características separadas de cada uma. Então vamos falar do cristianismo. O cristianismo, a gente tem que entender que ele se divide em três tipos de cristãos. Isso tudo vai estar no slide, tá? Os protestantes, os católicos e os ortodoxos. Os protestantes, em sua maioria, se localizam nos Estados Unidos, os católicos no Brasil, e aí na apostila de vocês, no caderno do aluno, vocês vão ver que o número de católicos vem diminuindo no nosso país e dando espaço para outras religiões no nosso país. Os evangélicos, os espíritas, por exemplo, são outras religiões que vêm crescendo no nosso país e o catolicismo vem perdendo espaço um pouquinho, mas mesmo assim ainda é o país com o maior número de católicos. Então, protestantes, Estados Unidos, católicos no Brasil e ortodoxos na Rússia. O que a gente tem aqui de diferença entre esses três grupos de cristãos? Os cultos, em sua maioria os cultos, os símbolos, né? O símbolo da cruz, os ortodoxos, por exemplo, tem três, como se fosse, né? Três madeirinhas, vamos falar assim, né? Que cruzam, não é aquele crucifixo que a gente está mais acostumado. Só que todos acreditam que o enviado de Deus foi Jesus Cristo. Todos têm como livro sagrado a Bíblia, né? Então essas são as principais características. Depois a gente vai falar um pouquinho do islamismo. O islamismo é a religião que foi fundada por Maomé, onde a gente tem muitas divergências sobre as opiniões dos islâmicos, e aí a gente tem que falar muito deles. Principalmente assim, os islâmicos, quem é muçulmano é seguidor do islamismo. Então,
Porque tem muitos alunos que pensam que muçulmano é uma coisa, islamismo é outra coisa, islã é outra coisa. Não, é sempre o mesmo, são seguidores. Muçulmano é seguidor do islamismo. Quem fundou o islamismo foi Maomé. Quando Maomé morreu, teve assim, quem vai assumir o posto, né, de Maomé? E aí Ali, que era o seu genro, casado com a sua única filha viva, Fátima, ele solicitou esse posto, vamos dizer assim. E muitos aí seguidores de Maomé achavam que Ali muito novo, inexperiente, e aí houve uma divergência dentro do islamismo. E aí hoje nós temos o quê? Nós temos uma divisão. Lembra lá nos cristãos? Nós tínhamos 3 divisões, certo? 3 grupos, né? Dentro do cristão: protestante, católicos e ortodoxo. Dentro do islamismo, nós também temos uma divisão, que são os sunitas e os xiitas. Sunitas, mais ou menos 90%, são aqueles que seguem a Suna, o livro sagrado, a Suna. E os xiitas são aqueles que não concordaram quando o Ali não assumiu. Então é como se houvesse uma divisão ali com aquele que fosse o seu profeta. Aqui são aqueles que optaram por ser como Maomé, o enviado de Deus, o enviado de Alá e Deus, a mesma coisa, certo? Só nomenclaturas diferentes. E os xiitas são aqueles que não concordaram, e aí eles acreditavam que era Ali que tinha que ser o sucessor de Maomé. Então tem uma divisão aí dentro do islamismo. Os xiitas são muito mais extremistas. O que está escrito no livro sagrado, no Alcorão, tem que ser levado à risca. Então, eles são muito mais, causam muito mais atritos, os xiitas. Os sunitas já são seguidores muito mais maleáveis, muito mais sociáveis. Dentro do islamismo, o que a gente não pode esquecer? Dos 5 pilares do Islã. Eu coloquei nos slides bem detalhado. Vamos falar só rapidamente aí, por exemplo. Eles têm que professar a fé, fazer orações 5 vezes ao dia, voltado para Meca, ajoelhado, voltado para Meca. Tanto é que muitas vezes em concursos públicos, o Enem, por exemplo, muitas vezes você vê alguém se deparando e fazendo a oração ali. E nós, você não pode, isso é cultura, religião, você não se julga. Lembra lá de Choque de Civilizações? Culturas diferentes causam, né, atritos. A gente não pode julgar a religião do outro. Se você tá ali na hora do seu Enem, o menino vai, faz, é porque deu o horário dele fazer a oração dele, e ele vai fazer, e é permitido por lei, e todo mundo tem que respeitar. A diferença religiosa nós temos que respeitar. Então, curiosidades aí do islamismo, divididos em 2, sunitas 90%, xiitas mais extremistas aí, uns 10%, os 5 pilares. Todo islâmico ele tem que pregar esses 5 pilares, que é a fé, a oração 5 vezes ao dia, professar a caridade, jejuar no período do Ramadã, quando eles têm um período que o calendário deles não batem com o nosso, então há divergências aí. Professora, quanto que é o Ramadã? Cada ano cai num mês que eles têm que jejuar no período do Ramadã, durante a luz do dia. E a peregrinação a Meca, que é chamada de Hajj. Todo muçulmano, todo islâmico, lembrando que é a mesma coisa, eles tem que ir pelo menos uma vez na vida a Meca. Então, se você optar por ser um muçulmano, você vai ter que um dia ir a Meca, que é um dos 5 pilares deles. O que eles fazem lá em Meca? Em Meca tem a Kaaba. O que é a Kaaba? É uma caixa negra que guarda um meteorito negro lá dentro.
O ano passado eu estive com o pessoal da igreja que tem aqui, da Messina, aqui em Jundiaí, e eles, eu perguntei, né, o que eles acham, né? É um meteorito? Porque pela ciência, aquilo ali é um meteorito, né? Negro. Para eles, e o que cai no Enem é isso. O que tem dentro da Caaba? Um meteorito. Para eles, eu perguntei, o que vocês acreditam que seja um meteorito, né? Eles acreditam que era uma pedra branca, e conforme as pessoas vão lá na peregrinação, no Hajj, uma vez na vida, conforme eles vão circulando em volta da Kaaba, os seus pecados foram sendo sugados por essa pedra branca e ela foi escurecendo, libertando os islâmicos dos seus pecados. Isso é a explicação deles, tá? Para o Enem, cientificamente, ali o que tem ali dentro da Kaaba é um meteorito. Falando agora do judaísmo. O judaísmo, das 3 religiões monoteístas, é a que tem menor número de seguidores. E aí vamos recapitular, toda vez que eu for falar de uma nova, eu falo das anteriores. Então, o cristianismo acredita que o enviado de Deus é Jesus, o livro sagrado, a Bíblia, maior número, divide-se em 3, né, três grupos de cristãos, os protestantes, os católicos e ortodoxos. O islamismo divide-se em 2, xiitas e sunitas. O livro sagrado é o Alcorão e acredita que o livro sagrado, que o enviado de Deus foi Maomé, Deus ou Alá. Agora vem os judeus. Os judeus são que tem o menor número de seguidores, mais ou menos de 12 a 13 milhões no mundo inteiro. Onde tem maior número de seguidores do judaísmo é em Israel e nos Estados Unidos, depois. E eles se dividem em 2, askenazes e sefarditas. E tem uma curiosidade, por que é um número menor tal? O livro sagrado dos judeus é a Torá, ok? Que é um compilado de várias escrituras de Moisés. Quem que é o enviado de Deus para os judeus? Ninguém. Ainda está por vir. Para os judeus, o enviado de Deus ainda está por vir. Você não tem como se batizar judeu. Por isso que é a religião que vai estar diminuindo. Ou você nasce de uma família judia, você é judeu. Agora não tem como, por exemplo, ou você consegue se batizar e se tornar um islâmico, um muçulmano. Ok, através do batismo. Você é muçulmano e quer se batizar cristão, católico. Ok, você pode. Então vai aumentando ou diminuindo as religiões assim. Judeu, não. Ou você nasce em família judia, ou não tem como você se batizar como judeu, certo? Uma curiosidadezinha aí. E por isso, talvez, né, que tenha o menor número aí no mundo, uma média de 12 a 13 milhões aí apenas, né, de seguidores. Se a gente for ver, é menor até que a quantidade da Grande São Paulo ali de habitantes, ok? Então, assim, dentro das 3 religiões monoteístas, as 3 principais são essas. E aí, falar um pouquinho assim do Brasil, né? Que a gente tem que entender. O Brasil, ele é muito tolerante. O Brasil, ele é muito tolerante religiosamente falando, por conta do nosso sincretismo. O que é isso? Nós temos, por mais que o maior número de seguidores são católicos, nós temos muitas outras religiões no nosso país. Então, querendo ou não, isso facilita. E a nossa civilização, a latino-americana, ela não é extremista. Ela na nossa sala de aula, pode ter judeu, pode ter muçulmano, pode ter católico, pode ter umbandista, pode ter, e a gente se aceita. Isso é tolerância religiosa, né? Então, o Brasil, ele tem um sincretismo muito grande e facilita na aceitação, na tolerância. Na Constituição Federal Brasileira, diz que todo Estado brasileiro tem que ser laico. Que é isso? Ser laico nada que é do governo. Por exemplo, prefeitura, né, do governo, escola
estadual, do estado, Caixa Econômica Federal, da federação, da nação como um todo, não podem ter símbolos religiosos. Não pode. Eu não posso, na escola era permitido, não pode ter o crucifixo na escola, não pode ter o crucifixo no Banco do Brasil, no Fórum, no INSS, na prefeitura, em todos os órgãos públicos é proibido ter qualquer símbolo religioso. Por que que isso é importante? Porque o respeito, por exemplo, no Brasil o maior número é de católicos, ok. Só que como as outras religiões também vêm crescendo, então assim, eu não posso, de repente, lembra lá, choque de civilizações, a gente não pode esquecer do capítulo anterior. As diferenças culturais causam brigas, causam intrigas. Então assim, eu não posso, eu sou muçulmana, eu chego na prefeitura, tem o símbolo lá de Jesus Cristo. Eu não posso, eu posso me sentir desrespeitada com isso. Então, na Constituição Federal Brasileira, diz que o Estado é laico para garantir o respeito e a igualdade de todas as religiões e ninguém se sentir ofendido, ok? Bom, eu acho que o mais importante é isso. Uma coisa, eu coloquei um slide bem legalzinho de extremismo religioso, de fundamentalismo. O que é isso, né? Vocês também têm que leiam com atenção esse slide, que muitas vezes isso recai muito sobre os muçulmanos. Todo mundo acha que, por exemplo, cometeu atentado terrorista, é islâmico, é muçulmano. Isso não tem nada a ver com a religião. Religião é uma coisa, ser fundamentalista, ser extremista é outra, não tem nada a ver com o islâmico. Isso é preconceito. Né? Teve atentado não sei aonde. Todo mundo leva ao islamismo. Não é bem assim. São pessoas totalmente extremistas. Que isso existe tanto nos cristãos, como nos judeus, como nos muçulmanos e seja lá qual outra religião. Quem quer seguir ali arrisca as escrituras sagradas, o que está escrito, seja na Bíblia, seja no Alcorão, seja na Torá, são pessoas muito extremistas, fundamentalistas, que acabam ocasionando, né, os atentados que a gente vê. Então, atentados terroristas, não liguem a muçulmano, por favor. Né? Isso são pessoas que são extremistas e isso vai existir dentro de qualquer outra religião, ok? Resolvam as questões do caderno do aluno, do tema para vocês é tema 2, a geografia das religiões, para ver se vocês entenderam. E aí depois, na próxima semana, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar zap que aí a gente bate um papo, certo? Brigadão, viu? Beijão a todos, saudades!